Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 1 até o versículo de número 32, uma leitura bastante extensa. Lucas capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. E, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para que os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-eis: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pedi-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e, saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? A igreja pode sentar.
continuar com a Bíblia aberta. Neste momento, a gente trazer aqui uma palavra de Deus para os nossos corações, baseado nesse texto bastante longo. Eu gostaria de intitular a reflexão de hoje: Deus não é propriedade para os perfeitos. O Deus não é propriedade dos perfeitos. Baseado no texto de Lucas, capítulo de número 15. Jesus gostava demais de ensinar contando parábolas. As parábolas eram sempre uma resposta a questionamentos dos seus opositores e dúvida dos seus discípulos. Elas sempre vinham em consequência disso. Quando os opositores questionavam a conduta de Jesus, Jesus respondia com uma parábola. E quando os discípulos tinham dúvida, Jesus também tirava as dúvidas contando uma parábola. E aqui a gente tem mais um episódio de questionamento dos fariseus. Agora não mais os fariseus e os saduceus. Agora eram os fariseus e os escribas. Sempre pessoas que assumiam uma posição em destaque na sociedade israelita, na sociedade judaica. Não eram qualquer pessoas, talvez esquecidas da sociedade. Eram sempre pessoas bem consideradas pela sociedade, bem vistas pela sociedade, e que exerciam funções específicas de destaque na sociedade. Os escribas, por exemplo, eles tinham influência desde o governo de Roma, às sinagogas, não é? A todas as camadas das classes sociais eram de influências dos escribas. E aí então, no capítulo de número 15, a gente vai perceber no versículo de número 1, que diz assim: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os publicanos e pecadores se aproximaram de quem? De Jesus, para se alimentar, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Aí no versículo de número 2, a narração do Dr. Lucas vai dizer que os fariseus e os escribas murmuravam mais uma vez em relação à conduta de Jesus. Eles começavam a murmurar porque eles não se agradavam da conduta de Jesus. Eles não aprovavam a conduta de Jesus. A conduta de Jesus não encaixava na visão que eles tinham religiosamente. E eles começaram a murmurar. E aí a gente vai perceber, irmãos, que eles perseguiam Jesus. Eles estavam ali na cola de Jesus para pegar alguma contradição, não é? Em relação à lei, e também para ver alguma falha de Jesus. Eles estavam ali como um permanente perseguidor. Na hora que ele escorregar, a gente pega ele. Na hora que ele pisar na casca de banana, a gente pega ele. Porque infelizmente existem pessoas que vivem em função de fiscalizar e de julgar outras, não para ajudar, mas para puxar o tapete. E era exatamente o que eles queriam fazer em relação a Jesus. Mas Jesus, ele andava integralmente, e havia coerência entre o que Jesus fazia e o que Jesus ensinava. E aí a gente vai perceber também, irmãos, que esses fariseus e esses escribas, eles fomentavam que para se afastar das práticas delituosas, precisava se separar das pessoas. Era a imagem que eles tinham. E eles ensinavam isso. Eles não admitiam a possibilidade de você viver uma vida de comunhão próximo ou se aproximando de quem não tinha esta mesma dimensão de vida. Para eles, santidade era se isolar das pessoas que estavam no buraco, que estavam no declínio, que estavam afastadas do que eles entendiam como verdade. E eles fomentavam isso, principalmente nos discursos da sinagoga. Quando alguém se aproximava de pecador, de publicano, para eles estava em xeque, não é? Não tinha comunhão com Deus, não tinha espiritualidade, porque era dessa forma que eles criam, e eram também desta mesma forma que eles ensinavam. E aí a gente vai perceber que eles estavam sempre, presbítero Danilo, colocando a conduta de Jesus em xeque. Ele sempre estava colocando a conduta de Jesus em dúvida.
E ele não só colocava, mas eles levavam a sociedade a também colocar em dúvida em relação à conduta de Jesus. Porque é dessa forma, quando alguém está contrariado com a conduta de outra pessoa, além dela discordar, ela procura influenciar outras pessoas contra aquela conduta, procura arrebanhar pessoas. Não só se arrebanha pessoas para o bem, se arrebanha as pessoas para o mal também. E eles arrebanhavam as pessoas para aumentar o número de opositores contra Jesus. Quanto mais agregar pessoas contra Jesus, para ele era viável. Quanto mais pessoas pensando igual a eles, para eles seria bom, porque eles queriam eliminar Jesus. Eles não aceitavam aquela conduta. Mas ao contrário disso, Jesus, ele dava atenção aos condenados. Observe que Jesus, ele se aproximava dos sentenciados, dos excluídos, e eles não se agradavam, porque Jesus dedicava atenção a condenado, dedicava atenção a excluído, e dedicava atenção aos imperfeitos. E aí então eles continuavam na cola de Jesus. Jesus não estava nem aí para o que eles achavam. Jesus não estava nem aí qual era o diagnóstico que os fariseus e escribas davam em relação à sua conduta. Jesus não estava nem aí para a opinião dos saduceus, dos fariseus e dos escribas. Uma outra vez, quando foram questionar Jesus sobre a missão dele, ele disse: olha, doente sãs não precisam de médico, mas quem precisa de médico, quem precisa de enfermeiro, é quem está doente. Então eu vim para quem está doente, eu vim para curar para quem está doente, eu vim curar a ferida de quem está dizendo assim: a ferida está aberta. Eu vim para quem está doente. Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Jesus mostra isso de uma forma clara. Ele disse: eu vim para os que estão doentes, eu vim para os que estão esquecidos. Jesus mostra isso de uma forma extraordinária. Jesus deixa claro, nas várias ocasiões da sua caminhada, qual era a finalidade da sua missão. Ele disse: eu vim para os doentes. Ele disse: eu vim para os excluídos. Ele disse: eu vim para os imperfeitos. Jesus não é propriedade de igreja. Jesus não é propriedade de prática de igreja. Jesus não é propriedade de instituição. Jesus não é propriedade de clero religioso. Jesus não é propriedade de instituições milionárias. Jesus tem uma missão, e a missão dele é para os doentes. Jesus veio para sarar quem está dizendo: está doendo. Talvez nessa noite exista pessoas que estejam com a ferida aberta, dizendo: está doendo. Eu tenho uma palavra de Deus: Jesus estará aqui para sarar esta dor nesta noite. Ele está presente com esta finalidade. Quem pode dar um glória para Jesus nesta hora? Olha para o teu irmão e diga: Jesus está presente para curar a dor. Quem pode adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Talvez a dor esteja grande, talvez você se sinta excluído por alguém, talvez você achava que não poderia chegar na ceia hoje, mas Jesus foi ao teu encontro e disse: eu quero você na minha mesa. Quem pode adorar e exaltar o Senhor? Nesta noite você está ceando com Jesus. Olha para o teu irmão e diga: você está ceando com Jesus nesta noite. Diz aí para 3 pessoas: você está ceando com Jesus nesta noite. Jesus está aqui para enxugar as tuas lágrimas.
Jesus estará aqui para dar atenção às suas necessidades. E a gente observa isso. E aí a gente vai perceber, irmãos, que Jesus, ele faz as exposições de 3 parábolas para manifestar 3 verdades importantes. E a primeira verdade importante que a gente observa na exposição das 3 parábolas que Jesus contou no capítulo 15 e no capítulo de número 16. A primeira parábola foi a parábola da ovelha perdida. Tinha o rebanho das ovelhas, e a ovelha perdida, ela se afastou do rebanho. E aí a palavra do Senhor vai dizer que o pastor foi ao encontro desta ovelha que estava perdida e estava distante. E quando ele encontrou esta ovelha, ele celebra com os amigos e os vizinhos uma festa para celebrar a volta à ovelha que estava perdida, e ela foi encontrada. E depois nesse mesmo capítulo, aí a gente vai perceber que Jesus, no versículo de número 8 ao versículo de número 10, olha aqui para mim, ele agora vai falar da mulher que tinha 10 dracmas, e aí ela então perdeu uma dracma, e ela foi fazer diligência, ações, até encontrar esta dracma. Versículo de número 9 vai dizer que a mulher encontrou a dracma, e quando ela encontrou a dracma, o que é que aconteceu? Uma festa. Houve uma festa quando a ovelha perdida foi encontrada, e houve uma festa quando a mulher encontrou a dracma. E aí o versículo de número 11 até o versículo de número 32 do capítulo 15, Jesus vai contar uma outra parábola. Olha aqui para mim, é a parábola do filho pródigo. Os irmãos sabem o que significa pródigo? Aquele que sai gastando tudo. O que você colocar na mão, se colocar carro, se colocar casa, se colocar 10 milhões, ele devora rapidamente. Era o que acontecia com esse jovem. E ele vai contar que esse jovem resolveu pedir a antecipação de herança para o seu pai. E o pai cedeu a parte do filho, que foi embora e usufruiu do dinheiro e quebrou a cara, foi para o buraco, foi para o poço. E quando ele percebeu que a vida que ele estava agora distante era uma vida miserável, então ele agora resolve voltar para a casa do pai. E aí ele volta, quando o pai o avista de longe, a Bíblia vai nos dizer que o pai corre, pega no seu pescoço, beija, o abraça, o recebe e manda também preparar uma festa. Para quê? Para celebrar ao ver o filho que estava morto e reviveu, que estava perdido, mas que agora ele foi encontrado. Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? E aí então Jesus extrai, olha aqui a aplicabilidade desse texto. Jesus extrai algumas verdades da exposição desta parábola. E a primeira verdade da exposição desta palavra, a gente observa, era exatamente o estado de condições daqueles que se haviam perdido. Primeiro era a ovelha, ela estava perdida, ela tinha sentimento de que estava distante das outras ovelhas, mas ela não sabia como voltar para encontrar as demais ovelhas. E aí a gente vai perceber agora a diferença entre a ovelha e a dracma. A dracma, além de estar perdida, ela não sabia que estava perdida. Ela não tinha consciência do seu estado de distanciamento e seu estado de perdição. E aí a gente vai perceber também uma outra diferença em relação ao filho pródigo. O filho pródigo tinha consciência que tinha abandonado a casa do pai, e ele agora se sentia perdido, mas ele sabia o caminho de voltar para casa. Da mesma forma, existem pessoas nestas mesmas situações,
Existem pessoas que estão perdidas, existem pessoas que elas muitas vezes tentam se desviar, tentam fazer aquilo que não agrada a Deus, mas ela sente que está longe da casa do Pai e ela não sabe como voltar. E eu sempre digo, irmãos, que quem tem a marca da promessa, nem para se desviar presta. Sabe por quê? Porque se ele for para um prostíbulo, Deus vai falar com ele lá. Se ele for para os mais profundos lugares da promiscuidade, ele vai sentir que lá não é lugar para ele, porque o Espírito de Deus vai falar com o coração deles. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Olha para o teu irmão, diga: crente marcado. Diga mais forte, diga: crente marcado com sangue não vai se desviar. Sabe por quê? Porque para onde ele for, a consciência do sangue da promessa está com ele. Aleluia. Ele tenta fazer tudo que fazia antes, mas ele não consegue. Ele tenta viver numa vida de prostituição, mas ele sente uma inquietação, porque a consciência está doendo. Se ele vai lá para as coisas mais perversas, lá dentro ele está sentindo: aqui não é meu lugar, nesse prostíbulo não é o meu lugar, nesta cama do adultério não é o meu lugar, nesta corrupção não é o meu lugar. Sabe por quê? Porque o meu lugar é na presença do Senhor. O Espírito de Deus fala com ele, aonde ele estiver. Essas condições é importante observarmos nesse texto. Mas há uma outra coisa importante, olha aqui para mim, nesse texto da exposição da parábola, das três parábolas. A identificação da separação em que havia entre as três exposições: a ovelha, a dracma e o filho. Mas uma outra coisa muito importante, irmãos, é exatamente a reação dos terceiros em relação ao retorno e ao encontro daquilo que estava perdido. A gente vai perceber que sempre vai ter pessoas que vão se alegrar com a restauração de outro, com a promessa do outro, com a vitória do outro e com a transformação do outro. Tem pessoas que se alegram quando o irmão está mudando. Tem pessoas que se alegram quando o irmão está prosperando. A gente vai sempre encontrar no reino de Deus pessoas assim, que se alegra com os que se alegram. A gente vai perceber que quando a ovelha voltou, teve festa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A gente vai perceber que quando a mulher encontrou a dracma, teve festa, sim ou não? Sim. A gente vai perceber que quando o filho voltou, teve festa, sim ou não, irmãos? Sim. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão se alegrar com a transformação do outro. Mas também, dentro da igreja, vai ter pessoas, e era exatamente aí que Jesus queria enquadrar os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus e os escribas aqui, tipologicamente sendo representados nas três parábolas? O filho mais velho, que não estava em casa, quando o filho perdido voltou, e o pai mandou preparar um cabrito e convidou todo mundo para a festa. Ele já chegou por cima dizendo: o que aconteceu aqui? Todo dia eu saio de casa para trabalhar, nunca fui recepcionado por meu pai com uma festa, com amigos, com uma mesa preparada. Meu irmão aprontou, pediu antecipação de herança, gastou tudo, pintou e bordou, e agora voltou para casa, e meu pai preparou uma festa, convidou pessoas importantes, e ainda mandou matar um cabrito de primeira qualidade para celebrar. Ele não se alegrou com a restauração do seu irmão, ele não se alegrou com a bênção do seu irmão, ele não se alegrou com o plano da restauração de Deus.
Era exatamente isso que Jesus estava dizendo para os fariseus. Vocês deveriam se alegrar que esses publicanos e pecadores estão ouvindo falar de Deus. Vocês deviam se alegrar porque o coração deles estão se abrindo para a minha palavra. O Espírito de Deus está presente aqui neste lugar. Infelizmente, irmãos, existem pessoas na igreja que elas não se alegram quando outros estão sendo abençoados. Elas não se alegram quando Deus está restaurando a vida de outras pessoas. Elas não se alegram quando pessoas que estavam embaixo, elas estão começando a ascender. Elas não se alegram quando a irmã conta uma bênção. Elas não se alegram quando pessoas dão culto de ações de graça. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não é propriedade dos perfeitos. Jesus vem ao encontro de quem precisa da sua presença. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Eles não se alegravam com o retorno daquelas pessoas. Olha aqui para mim que eu vou dizer uma coisa especial para vocês. Tem pessoas que estão com essa mesma natureza de farisaísmo dentro da igreja. A gente percebe isso no olhar das pessoas quando elas ficam irritadas com o sucesso do outro. Aí eu estava fazendo, o presbítero Danilo, uma pesquisa nesse texto. Por que é que cristãos não se alegram quando outros estão sendo restaurados, quando outros estão ascendendo e quando outros estão sendo abençoados? Eu pude extrair algumas coisas que levam as pessoas a não se alegrarem com a bênção do outro, que estão na mesma condição dos fariseus. Eu gostaria de pontuar essas coisas. Porque alguém não se alegra com a restauração, com a ascensão e com a bênção do outro. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque acha que o outro irá tomar o seu lugar. Esse é mais um, é meu concorrente. Sabe por que a gente não se alegra com a bênção do outro? Porque a gente sempre olha no irmão um concorrente. Esse é meu concorrente. Esse vai tomar o meu lugar. Esse vai ser maior do que eu. Pronto, agora chegou. O pastor está dando mais atenção quem chegou hoje do que quem já é fundador da igreja. Eu tenho mais direito na igreja porque eu já estou na igreja há 70 anos. E esse chegou hoje, já quer o meu lugar. E esse chegou hoje, já está tomando o meu espaço. Aí não se alegra com a bênção de Deus na vida do outro, porque acha que o outro é o seu concorrente. Isso quem coloca na mente é Satanás. Na igreja não tem concorrente. A cabeça é Jesus e a igreja é corpo. Quem pode dar um glória a Deus? Então olha para três irmãos e diga: você não é meu concorrente. Diga: você é meu irmão. A graça de Deus está presente aqui nesta noite. Esse demônio vai desaparecer. A igreja é de Deus. Alabacamaná, arabaná. Quem pode levantar a mão para adorar o Rei dos Reis? É por isso que a gente não se alegra com a bênção do outro, porque a gente sempre olha o outro como concorrente. É por isso que a gente não se alegra. Mas o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Olha para o teu irmão e diga: a sua vitória é a minha vitória. Diga para três pessoas: a sua vitória é a minha vitória. Te alegra, o Espírito de Deus está fortalecendo a igreja. A glória do Senhor toma esta casa. Tem pessoas que nem disfarçam. A gente vê no rosto dela a insatisfação quando o outro começa a se aproximar para fazer alguma coisa, para dar uma opinião, para dizer assim: eu quero dar minha opinião. Ele acha que aquilo é dele, porque ele começa a olhar o outro como meu concorrente. Aqui é meu, ninguém dá pitaco. Você já imaginasse um pastor
que não abrisse oportunidade para ouvir opiniões, para onde é que ele iria? Porque a gente não quer se alegrar com o sucesso do outro, porque a gente acha que o outro vem para tomar o nosso lugar. Na casa de Deus há lugar para todos trabalharem. Na casa de Deus não precisa ninguém puxar tapete de ninguém. Na casa de Deus não precisa ninguém expulsar ninguém. Na casa de Deus não precisa ninguém bloquear o crescimento de ninguém. Deus tem obra para ser realizada por todos aqueles que escutem a sua voz. Se você crê, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. Não olhe para o seu irmão como seu concorrente. Olhe para o seu irmão e diga: você não é o meu concorrente. Diga mais forte: você não é o meu concorrente. Diga para ele assim: eu me alegro com os planos de Deus na sua vida, porque a sua vitória é a minha vitória, porque a sua restauração é a minha restauração, porque o trabalhar de Deus na sua vida é o trabalhar sobre a minha vida. O Senhor fala conosco pela palavra nesta noite. Por isso que a gente não se alegra. Mas tem mais. Sabe por que nós não nos alegramos com a restauração e a ascensão de outros? Porque pensamos que Deus só olha para os perfeitos e não busca os imperfeitos. Porque nós pensamos, os saduceus e os escribas queriam exclusividades para ele. E da mesma forma a gente quer se relacionar na igreja. Ora, Deus é mais presente no meu grupo do que naquele grupo. Deus está mais no coral do que na união feminina. Deus é mais na vida do obreiro tal do que no obreiro tal. E a gente começa a fazer essas classificações na igreja, como se Deus fosse propriedade do coral, como se Deus fosse propriedade do pastor da igreja, como se naquele grupo tivesse mais Deus do que aquele outro grupo, e aquele grupo tivesse menos Deus do que o outro. E é por isso que a gente não se alegra, porque a gente acha que Deus é exclusivamente nosso. E eu quero lhe dizer para você que Deus não é propriedade de quem se coloca como perfeito, de quem se coloca como melhor. Deus, ele vai à direção de quem precisa. O Senhor vai para restaurar quem estiver caído, quem estiver na lama, quem estiver no buraco. A graça de Deus vai lá. Quando Jesus se aproximou da mulher adúltera, alguém disse assim: essa mulher é para ser apedrejada. Jesus disse: quem não tiver pecado, lança a primeira pedra. Aí Jesus foi e disse à mulher: mulher, nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Eu quero dizer para você que às vezes tem pessoas aqui que foi rotulada de prostituta, foi rotulada de fracasso na família, e o diabo quer jogar dentro da sua consciência esse rótulo de que nada vai dar certo na sua vida. Mas eu quero dizer que o sangue da nova e eterna aliança quebrou esse rótulo. E ainda que alguém diga para você que você nem serve para sentar na banca da igreja, que você nem serve para cantar, Deus vai mostrar no rosto de alguém que ele vai trabalhar na tua vida. O Espírito, quem pode adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Alabaia, sai dessa máscara de hipocrisia, de fariseísmo. Sai dessa condição desse filho que pensava que Deus era só dele, que o pai era só dele, que saiu, não tinha mais condição de restaurar relacionamento. O Senhor não vem como propriedade para quem tem mais dons espirituais. O Senhor vem exatamente para quem está quebrado, para quem está na lama. E eu quero dizer para você: se há uma vida quebrada, te prepara, porque Deus vai colocar cada caco do vaso no lugar, e aquilo que estava fraco vai ser fortalecido. O vaso que estava quebrado, o Senhor vai preparar, restaurar, vai encher, vai encher, vai encher. O Senhor dos exércitos, por sua palavra.
Sabe por que muitas pessoas não se alegram quando outros são restaurados? Porque elas têm mais prazer em ver pessoas condenadas do que perdoadas. Porque elas têm mais prazer em ver as pessoas passando dificuldade do que ver as pessoas prosperando. Porque ela tem mais prazer em ver as pessoas na banca e a notícia correr e dizer assim: olha, a irmã agora está disciplinada. Eu não disse, ela ia me pagar. Eu ainda ia vê-la disciplinada na banca. Eu li um livro que diz que quando crentes têm mais prazer em condenar do que perdoar, esse crente está sendo endemonizado. Porque o aspiral que deve brilhar e tomar conta da atmosfera da convivência da igreja não é o de condenar, mas é o de perdoar, é o de restaurar. Nós não estamos aqui para julgar, nem sentamos na cadeira de Moisés para julgar. Aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de graça, aqui é lugar de dizer ao fraco: seja forte, diz o Senhor. Esse lugar. Glória. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Se alegre com a vitória do seu irmão. Quem está alegre, dá um brado de glória bem forte para o Senhor. Ei, olha aqui para mim. Sabe por que a gente não se alegra com a vitória dos outros, igual aquele filho mais velho? Porque nós sempre queremos nos colocar superior ao irmão. E Paulo não disse assim: seja superior ao seu irmão. Ele disse assim: tenha o seu irmão como superior a você. A gente sempre tem essa besteira: eu sou melhor do que o irmão, eu sou mais santo do que o irmão, eu sou mais crente do que o irmão, eu sou melhor do que o irmão. Aí esse negócio de que eu sou superior. Aí quando alguém que a gente acha que é inferior, Deus começa a trabalhar na vida dessas pessoas, a gente olha com um olhar assim, ó, de cima para baixo, desprezando. Eram os fariseus, eles se achavam melhor. Eles olhavam para os publicanos e pecadores de cima para baixo, assim, dizendo: vocês são um lixo. Como é que ele, que diz que é o Filho de Deus, se junta com lixo, para comer com lixo, para beber com lixo? Mas eu quero dizer para você que Deus gosta de lixo. Deus não veio procurar nas prateleiras as coisas perfeitas. Deus vem em busca de lixo. Deus vem em busca daquilo que a sociedade coloca como lixo. Sabe para quê? Para Ele pegar o lixo, tratar, restaurar, eita glória, transformar e usar para a sua glória. Deus, Ele gosta daquilo que as pessoas desprezam. Olha para o teu irmão e diga: você não é melhor do que ninguém, rapaz. Olha para o teu irmão e diga: baixe o seu nariz. Diga para 3 pessoas: baixe o seu nariz. Você não é melhor do que ninguém. Você só está aqui por causa da graça. Você, eita glória, é o sangue, é o sangue, é o sangue, é o sangue de Jesus. É o sangue que corre. Eu tenho 70 anos na igreja, não é mais importante do que chegou hoje. Eu prego, falo em línguas estranhas, não é superior a quem não fala em línguas estranhas. Mas eu sou a profeta da igreja. Ei, baixa teu nariz, porque tu é tão vaso de barro, igual aquela irmã que se converteu hoje. Sabe por quê? Porque não tem vaso de ferro, o vaso é de barro, para que a excelência do poder e a glória não seja nossa, mas seja de Deus. Aleluias. E por fim, sabe por que muitas pessoas não se alegram com a ascensão, olha aqui para mim, e com a bênção do outro? Porque pensam que santidade, exclusividade de ser santo, é se afastar das pessoas, em vez de se afastar do pecado. Ensinaram uma santidade errada, igreja.
Ensinar a igreja que ser santo é se afastar das pessoas. E a Bíblia não ensina isso. A pior pessoa que tinha em Israel, Jesus se aproximava dela para conversar com ela. E aí, se eu me aproximo de quem tem uma vida promíscua, eu já estou perdendo a minha santidade. Essa sua santidade é do Paraguai. Porque uma santidade que não consegue brilhar no meio das trevas não é santidade. Uma santidade que vai perder quando você conversar com quem está caído não é santidade. Jesus disse que a luz tem que estar em lugar estratégico. Jesus não lhe chamou para fazer espetáculo no púlpito da igreja pentecostal. Jesus não lhe chamou para rodar na igreja pentecostal, marchar, cortar laço. Jesus lhe chamou para brilhar lá fora. Jesus lhe chamou para brilhar lá fora. Jesus lhe chamou para ser luz lá fora. Porque aqui é muito bom. Basta dar um sapateado, rodar, cortar laço, todo mundo vai sair da igreja e vai dizer: eita, que culto abençoado. Hoje tinha uma irmã abençoada que cortava laço, profetizava. Aquilo é que é uma irmã cheia de Deus. É fácil, é só imitar. Chega ali, corta laço, levanta a mão, pula, imita línguas estranhas e todo mundo diz: ali, ó, ali é. Eu quero ver você brilhar lá na escola, na faculdade, na rua, no trabalho, no ônibus. É lá, é lá. É lá que Deus lhe chamou para ser luz. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Agora, sabe o que é que acontece? É que quando a gente vem para a igreja, a gente bota uma máscara. E quando a gente está lá fora, a gente é agente secreto. A gente não diz que é crente, a gente não prega o evangelho, a gente não anuncia o evangelho. As pessoas entram, saem, não sabem que você é crente, porque você é crente na igreja, mas lá fora você é agente secreto. A igreja foi chamada não para se afastar das pessoas, mas ela foi chamada para se afastar do pecado. E concluindo nesta noite, porque as pessoas não se alegram com a vitória de outras? Porque nós queremos mais atenção e misericórdia para nós, mas nós não queremos para as pessoas. Nós somos egoístas. Nós achamos que Deus é propriedade nossa, que as coisas na igreja só são para nós, e que eu tenho um direito mais do que os outros, e de que o meu lugar é meu e ninguém entra. E a gente não se alegra com o sucesso do outro, porque a gente quer só para nós misericórdia e atenção. Mas Deus não é sua propriedade, rapaz. Deixe de sua besteira, que a mesma graça que foi enviada para você, a mesma proporção é para todos os demais. Aqui não tem vaso e vasilha, aqui só tem vaso. Na casa de Deus só tem vaso para o Senhor usar. Não sinta menor do que ninguém. Deus te usou e te chamou para trabalhar na tua vida. Aleluia. Que Deus abençoe e coloque essa palavra no teu coração. E aí termina dizendo para o teu irmão: meu irmão, diga para ele: meu irmão, a graça, a misericórdia e a atenção de Deus não é só para você, é para todos. Diga: é para todos. É para todos. É para todos. Levanta as mãos e diga: é para todos. Diga: é para todos. Diga: a graça é para todos. Levanta, fica de pé. Oh, aleluia. Levanta as mãos para adorar o Rei dos Reis. Levanta a mão para adorar o Rei dos Reis. Te alegra com a vitória do teu irmão. Eu quero pedir para você abraçar 3 pessoas e dizer para ele: meu irmão, a sua vitória é a minha vitória. Diga para ele: eu me alegro com a sua ascensão. Eu me alegro com a bênção de Deus na sua vida. Abraça, abraça, abraça
O Espírito de Deus está trabalhando aqui nessa noite. Abrace, abrace, abrace e diga para ele: a sua vitória é a minha vitória. Oh, Rabaia Shurianda Rabanaha. Vá adorando, vá abraçando enquanto os obreiros. Vai dando glória ao Espírito de Deus.